Microfone novo, casa nova, a gente perde o costume. Mas, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra que ela vai ser o nosso norte até o final desse ano. Quantos creem nisso? Qual que é a palavra que nós recebemos então? Que esse é o ano da casa? Esse é o ano da casa? Então, no ano passado, nós desfrutamos do ano da aceleração. Quem teve suas finanças aceleradas, sua vida espiritual acelerada, sua vida familiar acelerada? Amém? Eu creio que muitos de nós teríamos diversos testemunhos para a gente compartilhar. Muita coisa para a gente falar a respeito do que o Senhor acelerou sobre as nossas vidas. E eu creio que processos que estavam estagnados sobre as nossas vidas, eles foram acelerados de uma maneira sobrenatural, né? Amós capítulo 9, verso 13, diz isso, né? Mais para frente eu vou compartilhar sobre isso, mas quem estava parado começou a andar, quem estava simplesmente andando começou a correr, quem estava correndo começou a voar, em relação ao propósito de Deus, em relação ao seu chamado, em relação às suas finanças. Então nós tivemos as nossas finanças, nossas células, nossas famílias, nossos propósitos, nossos relacionamentos, todos eles foram acelerados de uma nova medida. E toda aceleração gera por consequência uma grande colheita. Abre para mim, Ellen. Amós capítulo 9, verso 13. Diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Pode ir para o próximo. Trarei de volta a Israel, meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Então veja, essa palavra foi a palavra profética que nos conduziu até o final de 2022. Então, essa palavra ela diz que enquanto a gente semeava, enquanto a gente semeasse, outro já viria atrás colhendo tudo aquilo que nós semeamos. Então, isso é um processo de aceleração. E a partir do momento que nós temos uma aceleração de colheita, existe muito fruto, certo? Então, a partir do momento que existe muito fruto, existe muita fartura também. Quem passou o Natal numa casa cheia de fartura de comida lá? Meu Deus do céu, é poderoso, é maravilhoso, né? Então, uma vez que você está numa casa cheia de fartura, vai acontecer uma coisa por consequência, que é o quê? O enchimento dessa casa. Então, a casa, ela vai começar a encher mediante a comida que tem disponível. E qual que é essa comida? Eu vou compartilhar com você, mas antes, vamos orar para que o Senhor fale no seu coração, amém? Para que não seja uma palavra que você simplesmente saia daqui e, beleza, só mais uma palavra para a minha vida e coach Renan. Não, mas para que você seja tocado no seu espírito, amém? Você tem encargo por uma pessoa? Pega a mão de uma pessoa aí, aleluia, e ore por ela agora. Declara, pode fechar os olhos, começa a orar, começa a declarar. Declara a revelação da palavra, declara a vida liberada, declara a virtude do Espírito liberada em nome de Jesus. Senhor, tem liberdade nessa casa. Senhor, enche essa casa hoje com unção, com adoração, com poder, com liberdade no Espírito. Dons do Espírito Santo vão fluir hoje, Senhor. Eu creio em nome de Jesus que meus irmãos que tiveram a vida deles acelerada, dessa vez eles vão ter a casa cheia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém.
Aleluia! E você sabe que essa casa simbólica que eu estou compartilhando com vocês, ela tem um símbolo espiritual que aponta para a minha e para a sua vida. Então, hoje, você é a casa de Deus, você é a habitação do Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu estou falando sobre o enchimento de uma casa, eu estou falando do Espírito Santo encher você, encher a sua vida. Eu quero trazer uma aplicação aqui, que hoje eu vou compartilhar. O que acontece quando Jesus entra numa casa? Eu vou compartilhar 5 sinais para você não ficar ansioso. Então, 5 sinais eu vou compartilhar que o Senhor quer fazer na sua vida. E eu disse a respeito de uma fartura, enquanto eu lia Amós. Eu falei de uma comida específica que ela atrai as pessoas, traz as pessoas para perto, traz as pessoas para uma casa. E essa comida é Jesus. Diga, Jesus. Jesus, pode repetir, Jesus é a minha comida espiritual. Quero compartilhar primeiro, abre para mim ela, em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão o quê, meus irmãos? Estão o quê, irmãos? Prossiga. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, ou surpresos, ou maravilhados, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então essa passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida, você já deve ter recebido várias interpretações dela, e hoje eu quero trazer uma interpretação profética para a sua vida. Porque esse paralítico, nós já recebemos essa palavra que aponta também para nós. Um dia éramos paralisados diante do mover de Deus. Um dia eu e você precisávamos de 4 amigos. Talvez foi um amigo que te levou ao Senhor, talvez foi seu pai ou sua mãe, não sei. Mas esses 4 amigos apontam para o seu pai espiritual também. Nós já recebemos essa palavra. O Mate compartilhou que esses 4 amigos, eles precisaram ter encargo de levar o paralítico ao Senhor, porque ele sozinho não conseguiria. Então, vamos voltar para o começo. Jesus retorna a Cafarnaum. Possivelmente aqui, muitos historiadores dizem que essa poderia ser a casa de Simão Pedro, outros dizem que era a própria casa do Senhor Jesus, mas Jesus estava em uma casa, e é isso que importa para nós aqui nesse contexto.
E a multidão, ela ouviu dizer que ele estava em casa e correu a seu encontro. Então, você sabe que a Bíblia diz a todo momento que Jesus estava em um lugar e aí do nada a multidão vem e enche aquele lugar. Quem está me entendendo diz amém. Então, aonde Jesus pisava os pés, a multidão acompanhava ele. E, consequentemente, os sinais e maravilhas também acompanhavam. E aqui não foi diferente. E Jesus estava fazendo algo de especial aqui. O que ele estava fazendo nessa casa? Que diz no começo. Volta para mim, Ellen. Acho que no verso 3. Antes, verso 2. Aqui, então Jesus estava fazendo o que, irmãos? Estava pregando a palavra. Então, enquanto Jesus estava em uma casa pregando a palavra, a multidão tomou conta daquela casa, a ponto que a Bíblia diz no verso 3, que não tinha nem espaço para pisar naquela casa mais. Não tinha nem, no verso 4 na verdade, deve ser, que não tinha lugar para mais ninguém entrar naquela casa. E aí, por conta disso, que o paralítico ele teve que descer pelo teto. Então, consegue imaginar? Imagina o nosso prédio aqui com 2.000 pessoas. Consegue imaginar? Era tipo isso, e aí do nada desce um paralítico aqui. Então imagina que desce uma maca aqui do nada, Jesus está pregando, e aí desce e fica aqui, de frente para ele. A Bíblia diz que aquele paralítico ele cai exatamente de frente. Você já parou para pensar isso? Como que do nada a maca vem de frente? Poderia ser de lado, poderia ser de costas, mas como que vem de frente? Existem algumas interpretações que dizem que esses 4 homens, eles andaram no telhado e começaram a ouvir a voz de Jesus. Começaram a perceber, onde que Jesus está pregando aqui? Ah, é aqui, então vamos descer exatamente aqui na frente dele. Olha que brisa, né? Eu gosto muito de brisar na Bíblia, não sei vocês. Aleluia. E aí, de repente, então surgiu essa necessidade de cura. Então, esse paralítico, ele desce, e aí, automaticamente, Jesus já sabia o que ele queria. Né? Jesus é muito engraçado, porque ele sabe exatamente cada necessidade de cada um que foi curado por ele, mas ele faz questão de perguntar. Mas nesse caso, ele não perguntou. E aí, eles descem, e aí a primeira fala de Jesus ao paralítico é o quê? Quem lembra? Os seus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Jesus fala para aquele paralítico não é levanta-te e anda. Não é, beleza, agora deixa eu impor as mãos aqui e você vai ser curado nas suas pernas. A primeira coisa que ele falou, a primeira palavra que ele lançou foi: os seus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que os fariseus começaram a julgar Jesus. Como assim esse cara? Quem é esse cara aí que do nada ele chega aqui e fala: seus pecados estão perdoados? Como assim? É bagunça isso daqui? Qualquer um pode chegar aqui e falar: seus pecados estão perdoados? Só pode Deus fazer isso. E aí a Bíblia diz que os fariseus, na verdade, não falaram, mas eles pensaram, e aí Jesus já logo discerniu, e aí falou: não, na verdade vocês estão errados, porque o que é mais fácil? Eu chegar para alguém e falar que os seus pecados estão perdoados, ou simplesmente falar levanta-te e anda? Mas para vocês fariseus que são religiosos, eu vou fazer os dois, fazer um combo. Vou mandar o cara andar e os pecados dele estão perdoados. Então o Senhor Jesus fez isso. E aí Jesus manifesta a cura, e logo em seguida o paralítico levanta, e agora começa a interpretação profética que eu quero trazer para vocês. Você sabe que o 4 na Bíblia aponta para um símbolo espiritual. O 4 é a criação de Deus, a completude da criação de Deus aconteceu no 4º dia.
Então, número 4 aqui nesse contexto também aponta para a criação. E aconteceram duas coisas aqui, duas declarações de Jesus para aquele paralítico. Primeiro, que os pecados foram, e depois, levanta-te e anda. Então, isso tem uma aplicação profética para mim e para a sua vida. Que durante os 4 cantos da terra, esses 4 apontam para isso, aponta para a criação. A criação inteira já pode receber perdão pelos seus pecados e cura divina de todas as suas enfermidades. Então, irmãos, essa é uma aplicação para mim e para você. Você já foi perdoado de todos os seus pecados. E essa é a palavra que você deve cultivar no seu coração todos os dias. Todos os dias você tem que ouvir o pão do Pai e falar: meu Deus do céu, como eu sou grato porque eu fui perdoado. Meu Deus do céu, essa enfermidade, ela não pode ficar na minha vida. Ela está agora por um momento, mas ela não pode permanecer por muito tempo. Porque eu já fui curado. Porque o Senhor Jesus já me falou: levanta-te e anda. E essa paralisia, digamos assim, desse cara, ela também inibia ele de fazer as coisas. Então isso também tem uma aplicação para mim e para a sua vida. Diante de Deus, uma vez que você recebe o perdão e você é curado nas suas emoções, você agora pode dar passos rumo ao propósito de Deus. Você não vive mais debaixo de uma paralisia espiritual. O Senhor te chama para caminhar e para dar passos largos diante do propósito dEle. Aleluia! Então, como eu falei para vocês, quero compartilhar 5 coisas que Jesus faz em 5 casas diferentes, que faz com que as casas se encham. A primeira casa é Lucas capítulo 4, versos 38 e 39. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de... A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou ao que, irmãos? Servi-los. Então olha que poderoso. A primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração, que a casa se encheu. A casa se enche de cura. Uma vez que você recebe o perdão de Deus, como eu compartilhei na história anterior, o Espírito Santo, ele está autorizado, ele está habilitado a curar todas as suas enfermidades físicas e emocionais. Aqui nesse contexto, a sogra de Simão, ela foi curada de uma enfermidade física. Ela tinha o quê? Qual que era a doença dela? Ela tinha febre. Mas interessante que eu dei uma estudada nisso, e alguns estudos dizem que Jesus não pretendia passar muito tempo na casa de Simão. Ele tinha ido lá por conta de uma comunhão simplesmente. Talvez você mesmo já passou por isso. Você vai na casa de um irmão lá, e aí está aquela comunhão, aquela liberdade, aquela alegria, mas de repente se levanta alguma necessidade ali. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer, se você tem encargo? Vamos orar aqui, vamos declarar aqui, vamos orar por você e eu creio que o Senhor vai fazer. Foi o que aconteceu essa semana comigo. Essa semana tive com um casal muito importante para mim, muito precioso. E aí vai batata para lá, batata para cá, frango para lá, frango para cá. E aí aquela alegria, aquela comunhão. Mas aí de repente, eu quero orar por você. Qual que é a sua necessidade? Você tem algum tipo de pedido para fazer aqui? E aí o irmão começou a abrir o coração, começou a falar: mano, eu quero oração por isso daqui.
Quero oração por isso, porque eu tenho perdido, às vezes, algumas noites por conta disso. Tenho ficado preocupado, atribulado por conta disso. Falei, beleza, então é o seguinte, o Senhor vai prover a sua casa. O Senhor vai prover essa sua necessidade. Porque se você está pedindo, o Senhor quer dar. O Senhor tem prazer em perguntar para você, o que você quer que eu te faça? E aí a gente parou naquele instante, aquela comunhão, ficamos de pé, eu e a minha esposa e o casal, e começamos a declarar o poder de Deus para suprir toda a necessidade. Irmãos, aquela casa se encheu, Existem revelações que dizem que enquanto a gente está cultivando um espírito de comunhão, existe a paz do Senhor, a alegria do Senhor. E enquanto o Espírito está lá, a alegria, ela transborda naquele lugar. E aí quando você se levanta para orar, o Espírito Santo sela, né? Essa é a revelação, isso foi o que aconteceu comigo. Então, foi exatamente o que aconteceu nessa história. Jesus tinha passado para a casa de Simão Pedro só para ter uma comunhão, mas aí se levanta uma necessidade. Jesus declara, ele repreende a enfermidade, e aí a enfermidade sai instantaneamente da sogra de Simão. Então a primeira coisa que Jesus quer encher a sua casa, encher a sua vida, é cura. Repita, cura. O Senhor quer te curar. A segunda coisa, na casa de Simão, o fariseu agora. Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. Tam, 36. Essa também é uma passagem muito conhecida. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi aonde, irmãos? A casa dele, e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Volta, eu não terminei. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Diga, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou a beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Repita, perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz.
Irmãos, essa passagem também é muito poderosa. Aqui a casa se enche de outra coisa. Existe um outro espírito sobre essa casa. E naquela época, deixa eu explicar um contexto para você. Naquela época, por costume, por cultura, as pessoas, quando recebiam os hóspedes, elas costumavam deixar uma água reservada para essas pessoas lavarem os seus pés. Então os hóspedes, eles tinham os pés lavados, e era uma maneira de tanto refrescar os pés do hóspede, quanto de também lavar de fato toda a sujeira, né? Isso era um costume da época. E aí Jesus, ele cita nesse contexto, isso era um sinal de hospitalidade. E aí, após se levantar a voz da religiosidade, Jesus cala essa voz, discernindo o que Simão havia pensado enquanto Jesus era ungido. Então pensa, Jesus era para ter sido ungido, beijado e os pés dele lavados. Mas nenhuma das três atitudes foram tomadas por Simão, que era o dono da casa. Mas essas três atitudes foram tomadas por uma mulher pecadora, como diz a Bíblia. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, irmãos? Que talvez, quando você está muito envolvido na casa de Deus, você vai ser julgado por pessoas próximas de você. Eu não sei vocês, mas eu já passei muito por circunstâncias assim, né? Que você está muito envolvido na casa de Deus e aí seu pai ou sua mãe começa a falar: é mesmo, você vive na igreja, né? Por que você não vai e dorme lá todo dia? Por que você não leva a tua cama para lá e dorme lá todo dia? Já que você vive envolvido, né? Talvez esse tipo de palavra, ela te leva para baixo e te impede de prosseguir. Mas eu quero dizer, essa é a maior adoração que o Senhor pode receber no coração dele. Porque o que está no centro do coração de Deus são os filhos espirituais. Enquanto você dedica a sua vida cuidando do que é de Deus, Deus cuida da sua família. Deus cuida das pessoas próximas de você. Então, a voz da religiosidade, ela pode se levantar de várias formas. Aqui Simão se levanta de uma maneira só na mente, mas Jesus já tinha percebido e mesmo assim já combateu essa mentalidade religiosa. E às vezes a religiosidade, ela quer nos parar, mas não tinha como. Depois que Jesus declara essa palavra, que a fé dela salvou, para ela ir em paz, o que encheu aquela casa foi o ambiente de adoração, foi o ambiente de honra. Então, enquanto Jesus está na casa, existe adoração, existe honra, existe liberdade de toda religiosidade. Quem está me entendendo diz amém. Então a casa se encheu de honra e adoração. A terceira casa é a casa de Jairo. Lucas 8, 41 e 42. Diz assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Agora pula para mim, para os versos 51 a 56, desse mesmo capítulo. Diz assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou
imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então é interessante, irmãos, que aqui nesse contexto existia uma certa multidão quando Jesus entra nessa casa, mas a primeira coisa que ele fala é: eu quero entrar só com algumas pessoas, o resto pode sair daqui, pode ir embora. E aí Jesus entra com Pedro, Tiago, João e os pais daquela menina. Então existiam pessoas específicas que eram para entrar naquela casa, e isso tem um significado também. Existem pessoas que você não deve carregar para a sua vida, pois não estarão nos momentos mais importantes da sua vida. São pessoas que elas não vão agregar fé no seu coração. Quem estava no culto da virada aqui? O pastor compartilhou algo que eu achei muito poderoso. Eu fiz uma aplicação na célula quinta-feira, que eu tive muita revelação, né? Que existem pessoas que elas não sonham junto com você. Talvez o seu sonho ele já foi paralisado por muitas pessoas. Por muitas pessoas, por você ter aberto a sua intimidade, aberto o seu coração, falar dos seus sonhos com alguém, alguém falou: vixe, mano, isso daqui não é para você não, pelo amor de Deus, olha, se enxerga aí. Lembro uma vez que eu fiquei indignado, a gente estava no outro prédio ainda, e aí tinha um irmão, que era da minha célula na época, conversando com outro, e falando sobre medicina, né? E um desses irmãos, que era o que estava perguntando para o TK, vou falar aqui já, como que é ser médico, como que ele se formou, ele estava tentando entrar na faculdade, né? E ele estava prestando Enem e tudo mais. E aí ele estava querendo saber o caminho para isso, como ser um médico, né? Que ele tinha desejo. E aí chega um outro irmão, que era da mesma célula, e aí começa a ficar olhando assim, tipo, o TK conversando com outro aqui, tipo... Aí ele: oi, o TK pro irmão: oi, que foi, mano? Nada não, só tô prestando atenção aqui na conversa de vocês. Aí ele falando: não, mano, porque eu quero ser médico, eu creio que Deus tem isso para mim e tal. E o TK: amém, mano, verdade e tal. Aí o outro que estava de fora: você, mano, você ser médico? Pelo amor de Deus, se enxerga, mano. Olha quem é você, olha as coisas que você faz, mano. Você ser um médico, meu Deus do céu. Irmãos, então tem pessoas que vão tentar te paralisar. Foi um ambiente que foi muito chato depois e tal, mas o que eu quero dizer aqui? Qual que é o cerne, né, desse testemunho? Que existem pessoas que possam estar fazendo a mesma coisa que você, mas o Senhor, Ele tira toda a paralisia, que foi o que eu compartilhei no começo da palavra. Quem está me entendendo diz amém. O Senhor quer remover a paralisia da sua vida, filho, para você voltar a andar, para você voltar a andar no propósito dEle. Então existem pessoas que você não deve carregar de jeito nenhum, porque elas não são pessoas que sonham junto com você, mas as pessoas que sonham junto com você, pode crer que elas vão para o resto da sua vida. Pessoas que têm o mesmo propósito que você, elas vão para o resto da sua vida. Eu creio muito nisso. Então, em 2023, leve pessoas com você que compartilhem da mesma fé. Leve pessoas que vão agregar na sua fé, que vão agregar na sua revelação, que vão levantar você no momento de dificuldade. Não as pessoas que vão abaixar você, diminuir você. Então, o que aconteceu aqui é que a casa estava cheia de morte, e era uma morte natural, mas quando Jesus está na casa, a casa se enche de vida, de vida. O Senhor tem vida para mim e para você. A casa vai se encher de vida em 2023. A quarta casa que eu quero compartilhar é a casa da ceia. Quase falei a casa da cheia.
Abre para mim Lucas 22, 10 a 14. Diz assim: ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Pode ir. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Então outra coisa que a casa se enche é de comunhão. Como eu falei para vocês, onde existe comunhão, existe alegria. Onde existe um junto com o outro, compartilhando das coisas de Deus, existe alegria, existe liberdade. E por que Jesus manda os discípulos irem procurar um homem que estava com um pote de água? Bem específico, né? Mas por que isso acontece? Porque aquele era um costume na época de mulheres fazerem isso. E era no tempo certo. As mulheres iam no momento certo. Por exemplo, as mulheres não iam no sol escaldante, né? Então, existia um momento e o gênero certo para ir colher essa água. Só que Jesus fala, não, tem que ser um homem. E aí, existia um homem específico esperando esses discípulos. E aí os discípulos perguntam para ele, onde é? Onde é esse local que a gente vai se reunir para a ceia? Essa é a última ceia, se não me engano, antes de Jesus ir para a cruz. E aí ele está reunido com os seus discípulos. E aí ele tem um momento de muita comunhão e liberdade com eles. Então os discípulos estão lá desfrutando do Senhor, estão desfrutando do Mestre, em alegria com o Senhor. Então, essa água também, ela tem um símbolo espiritual. A água aponta para a palavra de Deus. Então, na verdade, todo aquele que carrega a palavra de Deus, leva outros à comunhão. Então, esse homem que tinha um pote de água, ele foi usado por Deus para gerar comunhão. Por quê? Porque a água da palavra atrai as pessoas e leva até a comunhão ao Senhor. Quem está me entendendo? Então, essa palavra aponta, essa água aponta para a palavra de Deus. Então, a casa se encheu aqui. A quarta casa, ela se enche de comunhão e alegria. Queria chamar a banda já. Glória a Deus. E agora eu vou para a última casa. A casa de Zaqueu. Abre para mim Lucas 19, 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa,
porque esse homem também é filho de Abraão. Pode ir mais um. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, então tem muita coisa acontecendo aqui nesse contexto. Vamos por partes aqui. Primeira coisa é que Jesus fala para Zaqueu descer da árvore. É interessante porque essa árvore, ela pode ter vários significados. E a árvore, ela também tem uma parentela com a madeira, por exemplo. Você sabe que em 1 Coríntios 3 diz que a sua obra ela vai ser passada pelo fogo. E existem 3 materiais e 2 formas que você pode edificar a sua vida diante de Deus. Então você pode edificar com ouro, prata e pedras preciosas, ou com madeira, palha e feno. Essa madeira, palha e feno, nós aprendemos no seminário que a madeira, ela aponta para os atos de justiça humana. Então, aponta para a humanidade do homem. Então, nesse contexto, a madeira aqui, ela aponta para a justiça própria. Enquanto Zaqueu estava em cima da árvore, ele estava em cima, ele estava fundamentado na árvore, ele estava fundamentado na justiça própria. Uma vez que ele está fundamentado na justiça própria, ele não pode encontrar com Jesus. Primeiro, a primeira coisa que Jesus fala para Zaqueu é: desce daí imediatamente. Volta para mim o verso, acho que é 1 ou 2, Ellen. Ele diz uma palavra específica. Pode ir, pode ir. Pode ir mais um. Pode ir mais um. Desça depressa. Zaqueu, sai logo da justiça própria. Zaqueu, desce logo daí da lei. Zaqueu, desce logo porque eu tenho um encontro com você. Desce logo desse lugar onde você não pode me encontrar, que hoje eu quero ir para a sua casa. E aí a Bíblia diz que Jesus pede para Zaqueu descer da árvore, e logo em seguida, é interessante que Zaqueu, do nada, sem Jesus ter falado nada, ele começa a se arrepender dos pecados dele. Ele começa a se arrepender e falar: Senhor, eu roubei muito, mas olha, eu vou restituir de tudo que eu roubei em dobro. Então, todos aqueles que eu extorqui, eu quero restituir a vida de cada um deles. Então, uma vez que eles descem da justiça própria, e eles encontram Jesus, e Jesus entra na casa dele, e existe arrependimento, existe mudança de mente, existe revelação que quebra as cadeias. Outra coisa que eu estava meditando aqui é que existe uma mudança de senhor na vida de Zaqueu. Então Zaqueu, ele estava servindo a Mamon enquanto ele estava roubando. Mas aí, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, que Jesus entra na casa de Zaqueu, o senhor dele passa a ser o Senhor Jesus. Uma vez que você recebe o Senhor Jesus na casa, que é você mesmo, que é o seu coração, você é a habitação do Espírito Santo, existe uma mudança de senhorio na sua vida, existe uma renovação de mentalidade. Aleluia! E para encerrar, a Bíblia diz no final, vai para o verso 10 para mim. Voltando para entender o contexto. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pode ir mais um.
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Fica de pé agora no seu lugar. A casa se encheu de salvação. Irmãos, 2023 o Senhor vai encher casas aqui. Eu não estou falando somente da casa do anfitrião, mas estou falando de você também. O Senhor quer te encher de vida, filho. O Senhor quer te encher de cura na alma. Chega de você viver debaixo de um espírito de vitimismo, de sempre ver a bondade de Deus na vida dos outros. É tempo de você desfrutar a bondade de Deus. É tempo de você acessar isso por fé na sua vida. É tempo de você desfrutar de salvação da tua alma em várias áreas que você tem sido destruído pelo diabo. Talvez você tenha perdido muitas batalhas diante do inferno. Muitas coisas você tem entregado para o diabo, sonhos. Mas é tempo de você viver os sonhos de Deus para a sua vida. É tempo de restauração. Uma das coisas que aconteceu em outra casa que o Senhor Jesus pisou foi restauração, restituição. Aqui na casa de Zaqueu também houve restauração de bens. Quando o Senhor entra em uma casa, existe cura, adoração, vida, comunhão e salvação. É isso que o Senhor tem para te oferecer hoje nessa noite. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Começa a fluir em línguas estranhas agora. Flua. 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 Flua no Senhor. Flua no Espírito. Flua no Senhor agora. Senhor, enche as casas. Enche o espírito dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche de adoração, enche de vida. Enquanto você fala em línguas, o Espírito libera vida. Libera vida. Vida no meio da morte. Vida no meio da ansiedade. Vida no meio da tribulação. Libera, Senhor. Retira todo o ambiente de morte do coração, da casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos ver os seus olhos como chama, como chama. Nós queremos ver os seus olhos como chama, como chama. Os seus olhos são, e seus olhos são como pedras preciosas, olhando para mim. Os seus olhos são, e seus olhos são como pedras preciosas, olhando para mim, olhando para mim. Flua, flua Espírito, flua Espírito. Salvação encontra essa casa. Salvação encontra essa casa agora. Yeshua. Fui perdoado. Aleluia.